Estamos no ar a partir da página oficial do Venâncio Mondlane. Hoje um dia bastante especial, que temos aqui uma grande mensagem para deixar para o povo moçambicano. Estamos no ar da página. Você que está ligado agora ao nosso canal, faz questão de nos fazer um grande favor, que é de conectar a mais 30 pessoas, porque hoje temos uma grande novidade, temos uma grande notícia para passar para o povo moçambicano. Portanto, você já pode conectar agora para 30 amigos, para 30 colegas, para 30 padrinhos, se quiser. Então, vamos todos conectarmos para essa live de hoje, porque temos uma notícia importantíssima. Se tiver algum problema de luz, se tiver um problema de som, se tiver algum problema de imagem, envia o teu e-mail, envia a tua mensagem para que a nossa produção possa ver e corrigir isso. E eu acredito que o som deve estar bem, né? Agora também sabemos que alguns grupos teatrais também já imitam um bocadinho a forma como nós fazemos a nossa live, mas acredito que o som deve estar bem. Se não estiver, então faça uma mensagem para a nossa equipa de produção tomar conta disso. Bom, caros amigos, como nós sempre fazemos, a nossa vida inteiramente está nas mãos do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Portanto, nós vamos também dedicar este momento para aquele que de fato tem um dom da vida, aquele que é o dono de ontem, o dono de hoje e o dono da manhã. Aquele que tudo que for feito sem ele não existe. E tudo que for feito com ele é grandioso, é glorioso. Aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra, todo o poder por baixo da terra. Aquele que perante as trevas ele disse que haja luz e as trevas desapareceram. A esse nós agradecemos, nos glorificamos e dedicamos esta live que está agora a começar. Muito obrigado. Bom, eu estou aqui acompanhado ao meu lado esquerdo, com muito orgulho e muito prazer. Tenho aqui a Mamã Albertina, que é a líder da nossa organização social ligada às pessoas que nós consideramos a idade do ouro, a aliança do ouro do Anamola. Alguns dizem terceira idade, idosos, nós chamamos da idade do ouro. Por isso que esta organização social chama-se Aliança do Ouro Anamola. E a líder é esta mulher vigorosa, esta mulher que viralizou muito com um grande discurso que ela fez em Manica, na tomada de posse dos coordenadores. Também estou aqui com o Abdul Nariz, também que é uma figura bem conhecida, que se tornou também muito mais famosa a partir de um pequeno incidente ali junto ao gabinete do primeiro-ministro, que é o nosso diretor de cultura e o assessor de comunicação do partido. E também estamos com o Nicotina KF, que penso que dispensa qualquer tipo de apresentação. Se eu tentar descrever quem ele é, certamente vou cometer muito mais falhas do que dispensar. E penso que estamos aqui apresentados. Esta parte inicial, hoje vamos ter duas partes. Esta é uma parte relativa à comunicação que o Partido Anamola quer fazer à nação. E depois vamos ter um momento de VM7 Live, que são as lives que habitualmente nós fazemos a partir do nosso canal de comunicação, que é o VM7 Media. Bom, caros amigos, o que é que nós temos hoje para trazer aqui? Nós queremos aqui vir apresentar um grande evento, conforme podem ver no nosso banner, que é o lançamento oficial da preparação da primeira Convenção Nacional do Partido Anamola. Nós chamamos de Convenção Nacional, há quem chama convênio, há quem chama congresso, mas digamos assim, a reunião magna, a reunião suprema, o mais alto órgão do Partido Anamola, vai se reunir entre os dias 21, 22 e 23, ou ao contrário, deixa-me dizer corretamente, entre os dias 20, 21 e 22 de junho, nós vamos ter a grande reunião magna da Convenção Nacional do Anamola na cidade de Nampula. Só para você ficar também enquadrado em relação a isso, deixa-me dar um pequeno historial. O Partido Anamola ele foi
aprovado. Portanto, a aprovação oficial do Partido Ana Mola foi no dia 15 de agosto de 2025. E como toda a gente sabe, Ana Mola vinha de um percurso de luta extremamente grande, como diz o nosso próprio hino, que nós fomos combatidos antes de existirmos, portanto, antes da aprovação do Partido Ana Mola, nós passamos por várias situações dramáticas que vocês conhecem, mas no dia 15 de agosto, finalmente o partido foi aprovado. 4 dias depois da aprovação do partido, no dia 19 de agosto, só para mostrar que é um partido de recordes. No dia 19 de agosto, 4 dias depois da aprovação, na cidade de Maputo, realizamos a primeira sessão da Comissão Executiva Nacional, e que foi um sucesso, e que penso que temos alguma das imagens, aí a produção está a mostrar. Portanto, esta foi a primeira reunião que aconteceu 4 dias depois da aprovação do partido. Não sei se é a única imagem, aqui também temos algumas imagens da Comissão Executiva que aconteceu no dia 19 de agosto, na cidade de Maputo, numa instância turística que nós aproveitamos este espaço para mandar uma grande vénia para essa instância turística, que é uma das que tem sido extremamente imparcial, que tem tido um brilho profissional, uma imparcialidade, uma isenção muito, digamos assim, sinalizável, não é? Então, nós, depois de realizarmos a primeira reunião da Comissão Executiva no dia 19 de agosto, na cidade de Maputo, nos dias 21 e 22 de setembro, nós realizamos o primeiro Conselho Nacional do Partido Ana Mola na cidade da Beira. Portanto, foi uma reunião que marcou, digamos assim, um momento extremamente importante para o partido, porque o Conselho Nacional, na verdade, em termos simples, é o órgão fiscalizador do partido. Portanto, é o órgão maior do partido antes da Convenção Nacional. Portanto, um órgão muito importante, aí está passando algumas imagens. Esta reunião foi crucial, porque foi nesta reunião onde definimos, aprovamos vários instrumentos, várias normas do partido, e neste momento nos orgulhamos que somos o partido com o maior número de normas internas em Moçambique. Nós temos ao todo cerca de 17 normas internas, temos normas de tudo, desde a gestão financeira, os regimentos de todos os nossos órgãos, o Código de Conduta, temos as normas disciplinares, temos vários regulamentos eleitorais. Portanto, é o partido, neste momento, eu digo sem nenhum risco de errar, que somos o partido com maior número de normas internas em Moçambique. Isso aconteceu nos dias 21 e 22 de setembro na cidade da Beira. Tivemos logo a seguir um momento desafiante também para o partido Ana Mola, que foi realizar as conferências distritais e as conferências provinciais. Também, digamos, temos orgulho de falar disto, porque somos o primeiro partido da oposição em 32 anos de multipartidarismo em Moçambique que realiza eleições para os seus coordenadores políticos distritais e provinciais. Portanto, foi um momento, digamos assim, extremamente importante, não só para a Ana Mola, mas penso para a democracia do país. Elegemos cerca de 165 coordenadores distritais, elegemos 10 coordenadores provinciais e cerca de 5 coordenadores, digamos, da diáspora. Portanto, foi um momento único, um momento histórico, que marcou a ação que se seguiu ao Conselho Nacional. Portanto, isto aconteceu no dia 18 de abril, que vocês estão a ver agora, estão a ver isto, foi no dia 18 de abril, foi o empossamento dos coordenadores provinciais e da diáspora que aconteceu em Manica, que foi, de fato, um momento único e que nos enche de orgulho. Um partido que ainda tinha 8 meses, já tinha realizado essas reuniões todas. Bom, depois de realizarmos este empossamento, agora vem um grande desafio. E o nosso grande desafio é este que estamos a anunciar hoje, que é dia 20, dia 21 e dia 22 de junho, vamos realizar a primeira convenção nacional do Partido Ana Mola, em que vai ser destacada 2 eleições, que é a eleição do líder do partido, a eleição do Conselho Nacional, e também teremos a eleição da nova Comissão Executiva e também a eleição
dos presidentes do Conselho Nacional de Jurisdição, do Conselho Fiscal do partido e também de uma unidade que criamos recentemente, que chamamos da Comissão de Ética da Anamola. Portanto, todos estes órgãos vão ser confirmados, eleitos, ratificados na convenção que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de junho de este ano na cidade de Nampula. Aí essas imagens estão a passar, ainda são as imagens do Conselho Nacional na Beira. O que nós estamos a mostrar essas imagens, porque o que vai acontecer em Nampula vai ser 3 vezes ou 4 vezes superior à imagem que vocês estão a ver. Vai ser, de longe, arrisco eu, o maior evento político de Moçambique no ano 2026. Né? Então, para isso acontecer, e isso vai ser um marco extremamente importante, porque a partir do evento da nossa Convenção Nacional em Nampula, o partido estará em condições, preparado, estruturado, motivado, orientado, direcionado para os pleitos eleitorais que vão vir em 2028 e em 2029. E como você sabe, 2028, 2029, o país estará pintado, tingido de verde. Isso não restam dúvidas nenhumas. Mas o partido tem que se preparar, tem que se estruturar, tem que fazer todas as suas reuniões estatutárias. Depois desta reunião, vem, de fato, a Anamola com muita força, como um rolo compressor, para, de fato, fazer aquilo que é a vontade popular, que nós sabemos que a vontade do povo é ver a Anamola a governar Moçambique. E, para isso, a Anamola vai realizar esta reunião. Para este efeito, nós também apelamos e aproveitamos esta ocasião para pedir: você, irmão, é trabalhador por conta própria, é trabalhador por conta do outro, é, digamos, o nosso irmão das boladas, você que é, digamos assim, funcionário público, você que é polícia, você que é militar, você que é médico, você que é cidadão moçambicano no geral e que acredita nesta causa e que sente que, de fato, a Anamola tem que se estruturar para este grande projeto de salvar Moçambique, nós precisamos da sua ajuda. Hoje é o lançamento oficial da preparação desta convenção e uma das componentes fundamentais da preparação da convenção, naturalmente, são as necessidades logísticas, os materiais que a gente precisa, o aluguer das salas, o aluguer dos hotéis, dos equipamentos, toda a logística grandiosa que está aí por volta de cerca de 15 milhões de meticais. Nós precisamos da tua ajuda, de mãos dadas consigo, para que esta convenção possa acontecer. Por isso nós vamos lançar aqui este apelo para os empresários, para os trabalhadores públicos, não públicos, mesmo aqueles que não trabalham, mas que têm algum rendimento. Nós temos aqui as nossas contas. Primeiro, conforme podem ver, do lado esquerdo, a nossa conta bancária do BIM, que está em nome do partido Anamola. A nossa conta bancária é 12 41 59 06 89. Volto a repetir, a conta do BIM do partido Anamola é 12 41 59 06 89. Podem ver também aí o NIB, né? Quem tiver um outro banco quiser fazer uma transferência tem aí o NIB, mas também quem estiver no exterior quiser fazer uma transferência tem aí o IBAN, que é muito importante para as transferências do exterior. Para as transferências do exterior também precisa saber o SWIFT, né? Qual é o SWIFT do nosso banco? O BIM, o SWIFT é o BIMO MZMX. BIMO MZMX. Portanto, aí temos o NIB, temos o IBAN, mas nós vamos passar este flyer, esta informação. A produção vai fazer um corte, vai fazer um vídeo e vai lançar. Nós sabemos que há uma tendência dos nossos adversários de sempre procurar falsificar, adulterar as informações. Há de vir aí notícias com números de contas falsas. Vocês usem este vídeo e estas contas estão a ser indicadas aqui são as contas oficiais. Esta é a conta oficial do partido a nível central. A nível da sede nacional, esta que é a conta bancária do partido. Mas também nós temos as nossas contas chamadas contas móveis, não é?
as contas móveis. Nós temos a nossa conta no M-Pesa, não é? Que é o código de serviço do M-Pesa, que é o 90 31 20. 90 31 20. Também temos no Imola, que eles chamam de código do comerciante, que é 80 21 36. Então está aí. Então você pode fazer transferências para ajudar o partido a realizar a sua primeira convenção, a partir da conta bancária, a partir das contas móveis que estão aí à disposição. Portanto, esta era a informação, a partilha, o comunicado oficial do partido Anamola para a sociedade moçambicana, para os moçambicanos aqui no país, os moçambicanos na diáspora podem começar neste exato momento a fazer as vossas contribuições. Façam as vossas contribuições, passem esta mensagem para os demais. Queremos milhares, queremos milhões de moçambicanos a se associar a esta causa. Porque você, a fazer a sua contribuição, você está a fazer parte de um projeto de salvação de Moçambique. Portanto, se nós queremos, de fato, uma mudança, uma alternância política, nós queremos que este país tome um rumo diferente, que a miséria, que a desgraça em que o país hoje está mergulhado, você tem que fazer parte desse projeto. E fazer parte desse projeto é com a tua contribuição. Neste momento, queremos aqui anunciar como podes fazer a contribuição financeira. Mas também, se quiser fazer uma contribuição, digamos, material, de alguma forma, também tem os nossos contactos, tem os nossos e-mails, pode fazer a chamada e pode fazer a sua contribuição material. Portanto, cidade de Nampula, dias 20, 21 e 22 de junho, nós estamos em Nampula. E esta reunião acaba completando uma coisa importante. Nós agora fizemos uma abrangência territorial. A primeira reunião que nós realizamos da Comissão Executiva foi em Maputo, no dia 19 de agosto de 2025. A segunda reunião foi na cidade da Beira, na zona central, que foi, digamos, nos dias 21 e 22 de setembro. Fizemos também a tomada de posse em Manica, também na zona central, no dia 18 de abril deste ano. E em junho vamos fazer na zona norte, na capital do norte, como se diz, na cidade de Nampula, nos dias 20, 21 e 22 de junho, a primeira convenção nacional, que será o maior evento político de 2026 em Moçambique. Caros amigos, esta é que era a notícia que nós queríamos passar. Obrigado. Você não vai sumir aí, porque dentro de sensivelmente 2 minutos vamos voltar com um outro cenário para fazermos uma das edições do VM7 Live. Então, num piscar de olhos, dar-te tempo para beber uma água, dar-te tempo para refletir sobre a notícia que você recebeu e dar-te tempo para partilhar esta live que ainda está em curso, dar-te tempo para mobilizar os outros que talvez neste momento não estão a par deste grande evento, do maior evento do ano político que vai acontecer em Moçambique. Então, neste entretempo, voltamos já, estaremos juntos para comentários sobre algumas questões de nível nacional, da política nacional, da sociedade. Até já. Muito obrigado. Anamola chegou. 2028 e 2029, vamos varrer. Se vocês estão aqui, façam barulho! A partir de agora, Maputo é o quê? Casa é o quê? Nhembane é o quê? Sofala é o quê? Manica é o quê? Sambesi é o quê?
Tete é o quê? Anamola! Niassa é o quê? Anamola! Cabo Delgado é o quê? Moçambique é o quê? Você é o quê? Anamola! Comprar fato porque em 2028 Anamola, 2021, 2029, vamos varrer. Anamola veio pra ficar, podes crer. Novo partido, nova visão. Anamola é a esperança do povo, é a solução. Anamala, Anamala, Anamalala. Anamala, Anamala, Anamalala. Cansados de promessa, chegou a vez. O povo acordou, já não foge da vez. Com Venâncio Mondlane na direção, trazemos mudança no coração. 2021 e 2029, vamos varrer. Anamola veio pra ficar, podes crer. Novo partido, nova visão. Anamola é a esperança do povo, é a solução. Anamala, Anamala, Anamalala. Namalala, Anamala, Anamalala. Viemos para mudar a história, unidos vamos conquistar a vitória. O futuro de Moçambique depende de nós. Levanta a voz, levanta a voz. 2028 e 2029 é agora. Anamola é força, é vitória. Vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer. Namalala, Anamala, Anamalala. Namamala, Anamala, Anamalala. Namalala, Anamala, Anamalala. Namalala, Anamala, Anamalala. Salve Moçambique! Salve Moçambique! Salve Moçambique! Salve Moçambique! Salve Moçambique! Com Anamola! Obrigado! Ok, então, olha, nós estamos aqui de volta para agora o VM7 Live. Portanto, já haviam pessoas a perguntar, mas olha, o que está a acontecer com as nossas lives? Já não estamos a ter as lives do VM7. Então, hoje vamos fazer uma pequena edição do VM7 Live por alguns assuntos que julgo importantes e que são, digamos assim, do interesse público, do interesse comum. Uma das coisas que que eu gostava de comentar aqui tem a ver com
a questão prévia. Podemos passar o nosso prévio para voltarmos já? Passamos já o nosso prévio, mas nós vamos tratar hoje o assunto Elvino Dias. Mas passamos aí o prévio para fazermos as praxes de uma transmissão ao vivo. Ok, nós estamos aqui de volta. Sim, agora estou bem enquadrado. Agora estamos aqui de volta para a nossa live de hoje, o VM7 Live de hoje. Bom, nós, ao longo desta semana, foi muito comentado um assunto e que muita gente também pediu o pronunciamento do Venâncio. O pronunciamento do Venâncio em relação a um assunto, de fato, demasiado sensível e até certo ponto doloroso, que pôs muitos moçambicanos a verter lágrimas e ofendeu muita gente. E esse assunto tem a ver com os pronunciamentos, digamos, na Procuradoria, na Assembleia da República, do Procurador-Geral da República, em que tentou passar a ideia de que o Elvino Dias provavelmente tenha sido assassinado a mando de Nini Satar. Mas, bom, nós, antes de entrarmos sobre esta matéria, eu gostaria de... às vezes temos problemas de memória, ou pensamos que a memória coletiva é uma memória que já está, digamos, em decadência. Mas vamos lá puxar alguns dados para percebermos como é que isto começou. Eu acho que temos aqui um pequeno vídeo do dia 19 de outubro de 2024. Estas são as circunstâncias em que as primeiras imagens foram transmitidas, primeiras imagens foram partilhadas com o público. Temos aí este momento, penso que esta foi na Rua da Resistência, a rua que está junto, digamos, na rua onde está o pulmão, na Rua da Resistência. Portanto, em frente há duas agências bancárias, que não vou aqui dizer os nomes, e como vocês sabem, essas agências bancárias têm câmaras de videovigilância, tem um tal chamado CCTV, e que todas as imagens do momento em que o Elvino Dias foi assassinado, os assassinos, existem imagens sobre o assassinato de Elvino Dias, existem imagens até na Embaixada da Rússia, porque a Embaixada da Rússia está nas proximidades, tem câmaras de vigilância que têm um alcance extremamente grande, e temos também na Via Rápida, no Joaquim Chissano, temos as câmaras que o nosso país gastou dinheiro a investir para a chamada videovigilância pública. Nós temos isso e ainda até hoje estamos a pagar essa dívida, porque o país gastou mais de 150 milhões de dólares que era para termos as câmaras de vigilância pública, e essas câmaras têm as imagens dos que assassinaram Elvino Dias, dos que pegaram armas e assassinaram Elvino Dias. E que não há dúvidas nenhumas de que os que assassinaram Elvino Dias são pessoas que pertencem às Forças de Defesa e Segurança. Isso não há dúvida para ninguém. Está mais do que claro que há unidades subversivas, unidades instrumentalizadas, unidades que trabalham para o crime organizado instalado dentro do próprio Estado, é que assassinaram Elvino Dias. Mas vejamos uma coisa, para nós vermos quanto é que a podridão, a gangrena, o câncer introduziu-se profundamente no nosso sistema de justiça. Vejam, depois do assassinato do Elvino Dias, com 25 balas sobre Elvino Dias, alguém até perguntava, mas olha, alguém, para evitar que a falsidade de uma certidão de óbito fosse tornada pública, precisa usar 25 balas para silenciar alguém? Então, vamos lá ouvir qual é que foi a versão da própria polícia logo após o assassinato de Elvino Dias, para nós vermos o quão podre, o quão, digamos assim, nefasto, de quão nojento alguns gangsters tomaram conta do nosso próprio Estado. Vamos lá ouvir a primeira versão. Vamos ouvir a primeira versão
que foi dada em relação a isto. Vamos passar com o som. O crime do assassinato. E diz tratar-se de um ato motivado por questões conjugais. O crime ocorre quando as vítimas, fazendo-se transportar numa viatura de marca BMW, modelo X6, tomando o sentido de oeste a este, teriam sido abordadas e bloqueadas por duas viaturas ligeiras, de onde desembarcaram indivíduos, até o momento não identificados, que, com recurso a armas de fogo, efetuaram vários disparos, ocasionando a morte e ferimento dos cidadãos acima identificados. Do apurado, constatou-se que as vítimas estiveram, momentos antes do sucedido, a confraternizar no mercado conhecido por Pulmão, no bairro da Malhangalene, onde supostamente houve uma discussão derivada de assuntos conjugais, de onde posteriormente teriam sido seguidos. A polícia Isto, né? Viram isto? Então, assuntos conjugais, motivações passionais. Então, as pessoas que discutiram com Ervino Dias, né? Falando de uma maneira mais compreensível, mais coloquial, se o problema eram pitas, né? Se o problema eram pitas, então essas pessoas já estavam preparadas para essa discussão, que tinham armas de guerra, AK-47, munidas e até fazer 25 tiros sobre alguém por motivos de pitas. Então, chegou-se à conclusão que, de fato, aquela primeira versão era uma versão miserável, triste, inventada e, até certo ponto, vamos lá dizer assim, uma invenção que até denuncia certa cumplicidade. Nós tivemos a seguir a isto, houve a deposição de flores no local do assassinato, acho que vocês todos acompanharam. Temos aqui algumas imagens no local do assassinato, fez a deposição de flores. Temos aqui algumas pessoas conhecidas, digamos, proeminentes no espaço público moçambicano, e que vocês sabem que este foi o momento crucial para algo que veio a marcar este país. Porque no dia seguinte, nós anunciamos esta deposição de flores, eu anunciei que devíamos fazer um protesto público a nível nacional. Um protesto em que, basicamente, o que nós íamos fazer era não ir trabalhar. Tanto aqueles que trabalhavam em conta do outro, como aqueles que tinham negócios próprios, nós ficaríamos em casa para protestar contra este assassinato bárbaro, contra este tipo de justificações, digamos, miseráveis, como esta que foi dada pelo porta-voz da polícia, de que foram motivos passionais. Então nós queríamos, digamos assim, reagir a isto. Queríamos protestar contra isto. Então marcamos a segunda-feira, dia 21 de outubro, que era exatamente para fazermos o protesto. E vejam só o que aconteceu. Fizemos o protesto, acho que temos as imagens do dia do protesto, um protesto pacífico, que era só ficar em casa, e alguns de nós iríamos ao local onde Ervino Dias foi assassinado, pura e simplesmente para uma concentração, para uma oração e também para mostrarmos o nosso repúdio, mas no local. Era uma manifestação legítima, era um momento em que nós tínhamos que demonstrar que o povo não acreditava naquela versão da polícia e que o povo se rebelava, se protestava contra, digamos, não só o assassinato de Ervino Dias, mas o assassinato de vários outros moçambicanos que vinham ocorrendo de forma impune, envolvendo, digamos, operativos das Forças de Defesa e Segurança, envolvendo a própria polícia para matar cidadãos. E nós tínhamos que protestar contra isto. E aqui nós nos concentramos no local do crime. Veja só, no local onde assassinaram Ervino Dias, nós vamos lá para fazer orações, para mostrar um protesto. Neste ato de protestar contra a morte do nosso irmão, também somos atacados. E vejam só a própria polícia como ia lá preparada, com blindados, com material bélico muito acima daquilo que é a proporção necessária em função do evento. E aqui está a reação. Ninguém, neste momento, tinha cometido nenhuma atrocidade, ninguém tinha cometido nenhum desacato, ninguém tinha feito nada
que fosse contra a ordem pública, mas está aqui a polícia a atacar. Vejam só, eu estava ali a dar entrevista com jornalistas internacionais, os próprios jornalistas foram atacados, jornalistas da Al Jazeera, da RTP, de vários órgãos, da DW, vários órgãos nacionais e internacionais foram atacados pela própria polícia. Vejam só isto, onde é que nós chegamos. Depois da morte do Elvino Dias, é isto que foram feito. Vocês matam as pessoas, assassinam as pessoas, ainda negam o direito ao protesto. Quer dizer, negam-nos o direito à indignação. Nós nem nos podemos indignar pela morte do nosso próprio irmão. E as razões desse protesto não eram só por causa da morte de Elvino Dias. Isto tinha um histórico. Nós víamos de eleições gerais que claramente as eleições tinham sido ganhas. A Frelimo perdeu as eleições de uma forma, digamos, inquestionável, insufismável, inegável, mas como vocês sabem, este regime tem se mantido apenas pela força das armas. Mas também não éramos nós que dizíamos, quer dizer, vamos passar só um pequeno vídeo da observadora, da chefe de missão de observação da União Europeia, um vídeo que mostra o que ela disse em pleno Parlamento Europeu sobre o que aconteceu em Moçambique nas eleições gerais. Vamos lá ouvir aqui a Laura Balarim, o que ela diz, podemos pôr o som, o que ela disse na União Europeia. A confiança dos moçambicanos nas instituições públicas. Como chefa da missão de observação eleitoral de Moçambique, considero fundamental que o resultado das eleições do 9 de outubro seja reflexo da vontade expressa nas urnas. Embora a campanha, o dia eleitoral, tenha decorrido de forma relativamente pacífica, as irregularidades observadas pela nossa missão tornaram-se catalisadores da violência que o país tem vivido nas últimas semanas, como resultado trágico de pelo menos 50 mortes. Infelizmente, o anúncio de resultados preliminares pela CNI não dissipou as nossas preocupações. A fim de assegurar a integridade e transparência no processo eleitoral, devolver a confiança dos moçambicanos nas instituições públicas e reduzir as tensões públicas no país, instamos o Conselho Constitucional a analisar. Este vídeo acho que é muito conhecido. Um detalhe que a Laura fala ali, diz que o anúncio feito pela CNE não dissipou as dúvidas que haviam. Estamos a falar de observadores internacionais. Quem quiser vai ler o relatório sobre as eleições, vai perceber que as irregularidades que aconteceram foram gravíssimas, foram, digamos assim, de uma falsidade tão burlescas, tão fraudulentas, que realmente eram de uma dimensão, digamos, monstruosa. Portanto, em um país normal, aquilo não deviam ser eleições. Portanto, falsificaram eleições, burlaram as eleições, roubaram as eleições, ainda mataram o indivíduo que estava a preparar a contestação para apresentar ao próprio Conselho Constitucional, não é? E depois ainda inventaram a história de que as manifestações eram ilegais, violentas e criminosas. Quando nós temos aí ficamos felizes. Agora aproveito também para parabenizar a Terra pela eleição para a Ordem dos Advogados de Moçambique, mas ainda para falar da Ordem, nós temos um relatório da Ordem que foi, digamos, proverbial em relação a esta matéria, que deixou muito claro que as manifestações que ocorreram em Moçambique não foram de forma nenhuma nem ilegais, nem criminosas e muito menos violentas. Essas manifestações foram manifestações legais, foram legítimas e tinham motivações concretas. Uma coisa que não se quer falar, que a motivação do protesto eram as eleições fraudulentas, burlescas, e também o assassinato de Elvino Dias, que despoletou no dia 21 de outubro aquela grande solidariedade a nível nacional, e que a polícia reagiu com força, matando, violando, ferindo e depois inventando historietas para criar narrativas, para fazer uma lavagem cerebral e enganar as pessoas, que já não conseguem enganar a ninguém. E hoje ouvimos a versão sobre o Nini. Temos aí, acho que uma imagem do Nini Satar. Penso que toda a gente sabe que é o Nini Satar, muito conhecido ainda dentro do escândalo
do BCM, que foi o primeiro escândalo financeiro de grande dimensão que aconteceu em Moçambique, que foi amplamente investigado pelo jornalista, que é uma lenda do jornalismo moçambicano, que é o Carlos Cardoso. Então, nós ainda neste ano, no ano passado, queria dizer, nós fomos prestar, um ano depois do Elvino Dias, nós fomos prestar uma homenagem ao Elvino Dias, portanto, amigos, familiares, estivemos, digamos, no cemitério de Michafuten, onde, aproveito aqui dizer, estão enterrados lá algumas figuras de destaque da resistência, do ativismo, da luta pelos direitos humanos, está lá o Azagaia também. Aqui estão algumas imagens, um ano depois do assassinato de Elvino Dias, que estivemos no cemitério de Michafuten. Essas imagens que, em certa medida, é para refrescar um pouco a nossa memória, porque às vezes nós perdemos um bocadinho a memória de fatos recentes, de fatos notórios, fatos públicos. Mas eu gostaria agora, vamos ao ponto central daquilo que é o motivo da nossa live. Vamos passar. Todo mundo viu a versão do porta-voz da polícia logo a seguir ao assassinato de Elvino Dias. Agora vamos ouvir o chefe da legalidade. O que é que ele foi dizer no Parlamento? Vamos passar essas imagens com som, por favor. O chefe da legalidade, o que é que ele disse no Parlamento? Vamos lá ver, vamos ver aí. Relativamente ao duplo assassinato dos cidadãos Elvino Bernardo Antônio Dias e Paulo Francisco Lopes Guamba. Excelências, quero primeiro reconhecer os grandes desafios que nós temos neste processo. Espero que nos entendam. Que haja uma análise mais fria e não tendenciosa do que vamos dizer. Foi referenciado pelo ilustre deputado, ou seja, em relação a esta questão, foi instaurado um processo crime por homicídio agravado registrado sob o número 1394/B/24, cuja instrução preparatória segue com várias linhas de investigação e diligências pertinentes à identificação e responsabilização dos envolvidos. Tínhamos nos referido isso no ano passado. Até este momento, foram identificados e ouvidos 3 suspeitos, 2 dos quais estão recluídos no estabelecimento penitenciário preventivo de Maputo. A investigação deste crime mostra-se complexa, como dissemos, tendo em conta que todo o circunstancialismo que antecederam o momento dos ataques sofridos pela vítima no distrito do Alto Moloco, província da Zambésia, que é uma linha que também estamos a investigar, tendo em conta também o envolvimento da mesma vítima em um processo crime por falsificação de atestado de óbito, de uma arguida de um caso de rapto de nome Edith Antônio de Copta Cilindo, a senhora ora foragida e então companheira de Nini Satar, em que a vítima, enquanto arguido naquele processo, passou a colaborar com as autoridades no sentido de trazer toda a verdade em relação à simulação da morte daquela. Havia um processo que estava a correr contra esta senhora Edith. A vítima, infelizmente, era um dos mandatários lá no processo. Foram forjados alguns documentos, dando a entender que esta senhora estava morta, incluindo, trouxeram documentos da África do Sul, dos hospitais, para provar, são documentos forjados de uma clínica da África do Sul,
para dar a entender que a senhora estava morta. Das investigações que fomos fazendo e correspondência que tivemos com as autoridades sul-africanas, veio-se a concluir que aqueles documentos eram falsos. Não tinha esse registro de óbito e muito menos para o local onde disseram que tinha sido enterrado. Na sequência disso, foi instaurado um processo aqui para responsabilizar os autores. O que aconteceu é que, a dada altura, a vítima começou a colaborar com as autoridades, dizendo que queria já informar o que efetivamente tinha acontecido à volta da simulação da morte da senhora, em que estava a ser encabeçado pelo senhor Nini Satar. O processo, a escassos dias do julgamento, ou seja, a escassos dias do seu atentado, o processo ia ao julgamento. Já estava marcada a data. O julgamento referido do processo estava marcado para o dia 20 de outubro de 2024. Isto é, na segunda-feira imediata à data da sua morte. A investigação, portanto, e somos surpreendidos com essa informação. Nós, como investigadores, aquela aparição dele, desafiando também outras pessoas que estavam envolvidas dentro do processo, que ele agora queria contar a verdade, não é uma linha que nós podemos descartar. Estamos a seguir esta linha de investigação. Igualmente, estamos a seguir a linha de investigação em relação à questão. Muito bem, então nós temos aqui a linha de investigação dada a conhecer por Sua Excelência Procurador-Geral. E a linha de investigação aponta para que o Elvino Dias queria colaborar com as autoridades e contar como é que falsificaram a certidão de óbito. E como estava quase a contar, então aquele que seria prejudicado por essa verdade, tudo que o procurador quer dar a entender é que poderá ter sido ele, dentro da cadeia, a organizar um esquadrão para sair da cadeia e ir assassinar o Elvino Dias. Então esta é a grande novidade do grande investigador, Procurador-Geral da República de Moçambique, e que é a grande tese das três linhas. Então, as outras linhas, não se sabe quem é, passou mais de um ano, nem se encontraram as imagens dos bancos, da Embaixada da Rússia, das câmaras da videoconferência, não há nada. Outras linhas são linhas que estão cinzentas, há nevoeiro, há neblina. A única linha que está clara, há um pouco de luz no fundo do túnel, é que o Nini Satar, a partir da cadeia, organizou o esquadrão para ir assassinar Elvino Dias, com armas que pertencem às forças de defesa e segurança. E a minha pergunta é, primeira coisa, o julgamento estava marcado para dia 20 de outubro. 20 de outubro era domingo. Não havia, a não ser que de repente, sem nós tomarmos conhecimento, os tribunais decidiram começar a julgar casos aos domingos. Então, se ele, mesmo na data do julgamento, diz uma data falsa, o que nos garante a nós que tudo o que ele disse também não está na mesma onda da falsidade? Ponto número 1. Ponto número 2. Essas linhas de investigação surgiram antes ou depois de Nini Satar morrer? Porque o Nini Satar morreu recentemente, no ano passado. Então, as linhas abriram-se. Nini Satar estava vivo ou estava morto? Ou nunca houve nenhuma linha?
Agora, a não ser que essas linhas seja linha para cozer tecido, mas se for linha de investigação, me parece que é uma desculpa esfarrapada e armaram muito mal o cenário. Esse enredo foi muito mal montado. A outra questão que a gente coloca ainda, se nas linhas de investigação há detidos, então estão a deter enquanto há linhas que estão a investigar. Então, quer dizer, estamos a inverter a pirâmide agora. A gente detém, prende as pessoas para começar as linhas quando a pessoa já está detida. Quer dizer, em que país é que nós estamos? Não é uma ilegalidade isto? Não é uma inconstitucionalidade? Não é ferir a própria Constituição da República? Prendeu-se para aprofundar a linha de investigação. Mas vai à Assembleia da República, diz que tem linhas. Bom, não sei que linhas são essas, mas eu acho que essas devem ser linhas da história da carrochinha. Mas de investigação eu não acredito que sejam. Portanto, não venham tentar atirar areia aos olhos do povo. E isto, para mim, é um sinal muito grave ainda. Que isto demonstra claramente que, afinal de contas, não há interesse absolutamente nenhum a se chegar à verdade. É por isso que procurou-se uma historieta, a primeira história que encontraram, mal inventada, mas que eles próprios se convenceram que seria uma boa história a contar ao povo. E pegaram na primeira história que encontraram, agora foram contar. Neste momento, Elvino está morto, Nini Satar também está morto. Então agora estão se alimentando de cadáveres. Estão se alimentando de cadáveres. Técnicas dos abutres e das hienas. Quer dizer, agora, as pessoas que nem podem defender-se é que estão a ser colocadas hipóteses que conduzem que essas pessoas é que são autoras morais do tal assassinato de Elvino Dias. Portanto, isto é uma grande falta de respeito à família, aos amigos, aos colegas. É uma grande falta de respeito ao mínimo de inteligência que os moçambicanos têm. Portanto, é realmente vergonhoso o nível em que estes mesmos que deviam cuidar da justiça e cuidar do bom nome da justiça estão a mostrar uma imagem de podridão da própria justiça. Estão a mostrar que são os principais autores para que a justiça moçambicana hoje realmente esteja no fundo do poço da forma como ela se encontra. É tudo um grande embuste, uma grande mentira. É por isso que nós vimos o próprio procurador inseguro, totalmente inseguro. Vejam só a linguagem que ele usa. Ele fala de um deputado, diz que, ou seja, confunde-se. Vemos na própria linguagem a insegurança verbal que ele mostra, a linguagem corporal, ou a língua corporal, como se diz em psicologia, que demonstra claramente uma pessoa totalmente insegura com uma história que ele próprio não acredita. Ele próprio não acredita nessa história que está a contar. Ele não crê no que está a contar. Ele sabe que isto é uma mentira. Mas era conveniência. E se nós temos a Procuradoria, que é guardiã da legalidade, que devia defender-nos a nós próprios, defender a família daquele que foi assassinado, defender os amigos, os colegas daquele que foi assassinado, a vir contar uma história que, na verdade, encobre os criminosos, encobre os mandantes, encobre os autores morais e materiais deste assassinato. Como é que este país fica? O país está totalmente à deriva. Então, estamos a dizer nós claramente que não vale a pena contarmos com a justiça. Está totalmente instrumentalizado. Isto está totalmente entregue. Quer dizer, o próprio crime organizado agora encaixou as suas próprias garras dentro do próprio sistema de justiça. É realmente vergonhoso. Eu acredito que os próprios colegas do procurador devem se sentir envergonhados com esta abordagem que o procurador fez em público. E a imagem da Procuradoria, neste momento, está totalmente manchada por causa deste pronunciamento. Portanto, é o descrédito total que se coloca uma instituição para encobrir os verdadeiros criminosos. Passado mais de um ano, com imagens, com testemunhas,
à disposição, ainda não existe absolutamente nada que se saiba sobre a morte de Elvino Dias. Mas são muito céleres a abrir processos contra aqueles que são considerados opositores, aqueles que são considerados críticos, são muito céleres a abrir processos, a ameaçá-los e a fazer todo um cenário de perseguição com base no judiciário para defender certos interesses. Não é? É uma vergonha, não mais do que isso. Vamos passar para o nosso segundo tema. Se puderem, podemos passar a nossa vinheta para rapidamente voltarmos ao nosso segundo tema de hoje. Este tema era muito importante. Rapidamente estamos de volta. Até já. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria secreta. Estamos a devastar o país, desertificado. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria secreta. Estamos a devastar o país, desertificado. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria secreta. Estamos a devastar o país, desertificado. Então, estamos de volta agora para o segundo tema de hoje. Temos muitos temas a abordar. Temos o tema dos mototaxistas, temos os temas do FMI, temos variadíssimos temas para abordar, mas hoje vamos abordar apenas um tema que estamos a receber muitos clamores, é por isso que pusemos na área das denúncias muitas mensagens, muitos e-mails em relação à questão da xenofobia que está a ocorrer mais uma vez na África do Sul. Mais uma vez. E nós vamos falar um pouco hoje, não só sobre o que está a acontecer na África do Sul, mas para percebermos as verdadeiras motivações. E as verdadeiras motivações vão ver que não tem exclusivamente a ver com a questão do emprego ou da concorrência para o emprego. É um problema, mas não é isso que leva àqueles atos bárbaros, sempre basicamente contra moçambicanos, contra zimbabueanos. Os outros apanham por tabela, como se diz, mas estes são os alvos principais, moçambicanos, zimbabueanos. Também os nigerianos, os da República Centro-Africana, alguns angolanos, mas basicamente contra os moçambicanos, contra os zimbabueanos. Portanto, pretos, negros, que tomaram a terra de volta na África do Sul para a sua autodeterminação, mas que hoje são os principais algozes, os principais carrascos de outros negros também. E aqui temos imagens do que está a acontecer na África do Sul, agressões, assassinatos, sequestros. Penso que em Durban foi a zona onde o rastro de destruição a lojas de estrangeiros, perseguição aos estrangeiros, sobretudo os moçambicanos. Penso que as imagens foram muito mais elucidativas em Durban, não é? Dessas perseguições. Mas antes de eu falar exatamente do qual é a minha opinião sobre isto, eu tenho que fazer uma pequena abordagem. O que é que está a acontecer na África do Sul? O que é que está a acontecer na SADC? Vocês sabem, a África do Sul, basicamente, até 1994, vivia de um sistema de segregação racial, né? O famoso apartheid. Esse apartheid, conforme vocês podem ver a imagem, ele durou durante muito tempo e criou-se uma economia própria na África do Sul. A agricultura, que era uma das áreas mais destacadas durante o apartheid, em que nós tínhamos basicamente uma agricultura mecanizada. Essa agricultura mecanizada, vocês sabem que o que acontece? Ela, à medida que se vai modernizando, ela vai dispensando cada vez mais trabalhadores, vai usando cada vez menos trabalhadores, porque ela vai se tornando cada vez mais moderna. E também, em 1994, chegamos, digamos, ao primeiro governo negro na África do Sul. O primeiro presidente de raça negra chega ao poder na África do Sul em 1994, que é o Nelson Mandela. E Nelson Mandela, nessa altura,
que se torna o primeiro presidente negro da África do Sul, ele fez algumas coisas, deixa-me só olhar para esta câmara para explicar, algumas coisas que aconteceram na África do Sul. A Nelson Mandela ficou no poder de 1994 até 1999, apenas um mandato. Não quis ser como alguns dirigentes modernos ou atuais que querem morrer na sua própria cadeira, ou querem ser arrastados ou empurrados. Então, ele fez um mandato. Uma das coisas que Nelson Mandela fez na África do Sul foi a implementação daquilo que se chama de políticas macroeconômicas prudentes. Prudentes, isto é, ele soube respeitar uma visão econômica do país e políticas públicas que permitissem que a África do Sul permanecesse, digamos, uma sociedade, digamos, plural, mas com menos conflitos, e também mantivesse estável os grandes indicadores econômicos da África do Sul. É por isso que a inflação na África do Sul, durante o período de Nelson Mandela, estava controlada, portanto, digamos assim, o nível geral de preços dos produtos básicos eram aceitáveis, o crescimento, digamos assim, do investimento direto estrangeiro na África do Sul cresceu muito com Nelson Mandela, porque a economia, digamos, da África do Sul ganhou uma credibilidade internacional, portanto, aumentou a confiança internacional da economia. E também Nelson Mandela fez uma coisa interessante que foi, digamos assim, a redução, digamos, do fosso entre os pobres e ricos, fazendo aquilo que era a expansão dos produtos e serviços, a expansão dos serviços básicos, serviços do saneamento, da habitação, o famoso projeto daqueles milhões de casas para os mais vulneráveis. Portanto, foi um período, digamos assim, de crescimento econômico assinalável. A economia crescia a cerca de 4% ao ano, a 5% ao ano. Depois nós tivemos o período do Thabo Mbeki, que é mais ou menos dos anos 2000, depois de Nelson Mandela sair do poder, a 2000 até 2008, que a economia que continua a crescer com Thabo Mbeki cerca de 4 ou 5% ao ano. E foi com Thabo Mbeki onde se criou uma coisa nova, que é a tal expansão da classe média negra. Porque não havia classe média dos negros. Então, Thabo Mbeki é que traz esta coisa da ideia da classe negra, da classe média negra. Depois de Thabo Mbeki afastar-se do poder, com toda a polêmica que aconteceu no ANC, entra Jacob Zuma. E aqui começa a verdadeira decadência da África do Sul, por volta do ano 2008 até 2018. Com Jacob Zuma, a economia sul-africana começa a decair. É verdade que calhou também com a crise econômica internacional, mas a economia começa a cair com Jacob Zuma. Dos cerca de 4 a 5% de crescimento ano que a economia começa a crescer a 1%, a 2% ano. E às vezes, alguns anos, a cair abaixo de 1% o crescimento da economia. Portanto, começa a cair a economia, começa a grande corrupção na África do Sul. Começam a acontecer as chamadas crises. Aqui tem um mapa que mostra o crescimento sul-africano da economia, o decréscimo da economia, mas eu estava a dizer que começa a grande corrupção na África do Sul. Começa aquilo que vem a ser conhecido como the state capture. Isto é a captura do Estado. Portanto, os dirigentes do ANC, eles começam, digamos, a esfaquear o próprio tesouro público, a esfaquear o Estado em benefício próprio. Começam a aparecer grandes escândalos como dos Guptas, começa a ter crises profundas, digamos, no setor empresarial. A crise começa também, por exemplo, na companhia, uma das maiores companhias da África, que era a South Africa Airways, começa a ter problemas. Começamos a ter problemas das crises energéticas na África do Sul, né, com a empresa estatal, a Eskom, com esta captura do Estado. O Estado foi capturado. É verdade que depois, em 2018, até a atualidade, entra Cyril Ramaphosa, que ele procura
recuperação econômica, mas a economia do país ainda está a cerca de 1% a 2% ao ano. Portanto, o desemprego é gritante na África do Sul por causa da má gestão feita pelo ANC. Hoje temos mais de 30% dos sul-africanos no desemprego. Nós temos hoje problemas estruturais muito grandes na África do Sul, na educação, na economia, no turismo, no saneamento. A corrupção continua a crescer. O próprio Cyril Ramaphosa, que vocês estão a ver aí na imagem, ele também tem grandes casos de corrupção. Acredito que depois dele sair no poder, ele vai ser julgado, ele vai ao banco dos réus, não tem como. E para mim vai ser talvez o primeiro presidente sul-africano a ser detido efetivamente, ele vai para a prisão. Portanto, começam as ineficiências institucionais pela má gestão. E a dependência é enorme desta economia que continua em relação ao chamado setor tradicional, que é o setor mineiro. Bom, caros amigos, estou a fazer esta introdução para mostrar o quê? Estou a fazer esta introdução para mostrar, primeiro, o grande problema que não está sendo referido é a má gestão da África do Sul, a partir do ANC, 32 anos de destruição do país, não de construção do país, que levou a esta decadência. Mesmo o setor tradicional da África do Sul, que é o setor mineiro, hoje está totalmente abandonado. Temos minas abandonadas na África do Sul. O setor mineiro caiu. Portanto, a decadência econômica extremamente grave da África do Sul. E também mais grave é que o problema não é só um problema sul-africano. Porque nós temos que ficar aqui atentos. Sempre que existem crises de xenofobia na África do Sul, rapidamente nós temos o impacto, o efeito dominó disto nos países vizinhos, sobretudo em Moçambique. Reparem muito bem, as grandes greves que nós tivemos em Moçambique foram antecedidas antes das crises ou dos escândalos ou de xenofobia na África do Sul. Portanto, diz-nos muito respeito o que está acontecendo na África do Sul. Mas, primeiro ponto, má gestão que o ANC fez daquele país ao longo de 3 décadas. Que está levando o país à bancarrota, está levando aquele país ao precipício. Corrupção elevada, políticas públicas desastrosas, ineficiências institucionais. É exatamente isto que o ANC está a fazer com o país. É por isso que agora o ANC, nas próximas eleições, o ANC vai claramente para a oposição. Isto não restam dúvidas. Mas isto também não é um problema apenas da ANC. Isto é um problema do ANC em Angola, na África do Sul, mas isto é um problema também do Zimbábue. É o mesmo cenário que está sendo mal gerido no Zimbábue. O mesmo problema também que nós temos em Angola. Portanto, estes países, eles formaram, ao nível da SADC, digamos, o chamado clube de amigos que se defendem. É por isso que quando nós temos crises nos países vizinhos, há crises eleitorais, fraudes eleitorais, são os primeiros a virem reconhecer mesmo eleições fraudulentas. Nós tivemos a SADC, foi o primeiro a reconhecer as eleições de Moçambique. O ANC foi um dos primeiros partidos a reconhecer as eleições fraudulentas de Moçambique. ZANU-PF reconheceu as eleições fraudulentas de Moçambique. A MPLA reconheceu as eleições fraudulentas de Moçambique. Portanto, significa que eles formaram um clube de autoproteção, autodefesa, para os interesses dos seus partidos e dos seus membros, digamos, em detrimento da defesa dos seus próprios países. Estes movimentos libertadores, que disseram que vinham libertar o homem e a terra, hoje viraram piores opressores do que aqueles que oprimiram os nossos países durante esses séculos todos. É por isso que hoje a economia está uma bancarrota na África do Sul, o crescimento está menos de 1%, mais de 30% dos sul-africanos que estão na bancarrota. E veja só, eles neste momento estão praticamente calados. Não vemos nenhum posicionamento firme, nem da Angola do MPLA, não vemos do ZANU-PF no Zimbábue, muito menos da Frelimo em Moçambique. Moçambicanos estão a ser chacinados, angolanos estão sendo perseguidos, zimbabuianos estão a ser mortos, mas eles, em defesa do clube dos libertadores, que são os atuais opressores, estão a deixar a situação sul-africana arrastar-se. E na África do Sul há cumplicidade do próprio ANC, porque eles usam o problema dos imigrantes
como, digamos, o refúgio para a sua ineficiência, para a sua corrupção, para a sua má gestão, para o desastre em que eles tornaram aquele país. E este é que é o problema. Portanto, não é um problema meramente sul-africano, este é um problema da região em que nós temos um problema que vai, por efeito dominê de contágio, pôr em perigo toda a região. Isso é um problema sério. É um problema sério. E se nós tivéssemos governos na região sérios, preocupados com a sua própria população, teriam apresentado moções de repúdio até o próprio governo sul-africano, que está impávido, está a assistir aquilo de forma impávida, está até a permitir a própria polícia estar de braços cruzados quando isto aqui acontece contra os moçambicanos. E o governo de Moçambique está aí, não diz absolutamente nada, não se manifesta, não diz absolutamente nada, porque não pode condenar ao seu camarada, não pode condenar a um elemento do seu clube dos opressores. Não pode condenar um elemento do clube dos novos colonos da África e da CDC. Este é o problema grave que nós estamos a ter. Nós temos que, neste momento, como moçambicanos, também mostrar nossa solidariedade aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos na África do Sul. Nós temos, todos aqueles que tiverem autocarros, tiverem meios de transporte, devem ajudar os seus irmãos a voltar para a sua terra. É verdade que em Moçambique também não há nenhuma política, este é o grande problema. Não há políticas nenhumas que ajudem que nós tenhamos uma população em Moçambique a desenvolver as suas atividades económicas, a desenvolver os seus negócios, a desenvolverem, digamos, a agricultura. Não temos nenhum investimento. O Sustenta caiu, que o próprio governo da Frelimo se contradiz, o novo ministro diz que não reconhece o Sustenta, que nunca ouviu falar. Então, não temos a base de trabalho da maior parte dos moçambicanos é a agricultura. O próprio governo moçambicano já abandonou a agricultura, abandonou praticamente, digamos, toda a força de trabalho que este país tem. É por isso que 90% da força de trabalho em Moçambique está no setor informal. Esta é que é a realidade. A mesma coisa acontece em Angola, acontece no Zimbábue. Portanto, este é um problema regional. Este é um problema de regimes que neste momento se tornaram regimes opressores, tornaram-se regimes ligados, digamos assim, a uma lógica de um colonialismo renovado que estão a criar essa situação aqui na região. Estes é que são os principais culpados. Então, esta é que é a grande questão que nós queremos partilhar. Temos que ser solidários com nossos irmãos, que nossos irmãos venham para Moçambique, pois nossos irmãos nós temos que acolhê-los, temos que ser solidários com eles, e este governo deve pronunciar-se sobre essa matéria o mais rápido possível. E deve abrir linhas de apoio aos moçambicanos que estão na África do Sul para serem acolhidos aqui. Deve haver oportunidades deles virem, continuar a ter a possibilidade de desenvolver as suas atividades económicas em Moçambique. Isto tem que ser feito. Portanto, esse silêncio cúmplice significa que uma das razões da desgraça dos moçambicanos na África do Sul é exatamente também o próprio governo moçambicano, o regime que está a desgraçar e a desorientar e a desgovernar esse país por mais de 50 anos. É por isso mesmo que os moçambicanos, não havendo nenhuma alternativa, não havendo hipótese de ter uma vida digna, estão todos eles a correrem para a África do Sul apenas para ver se conseguem sustentar as suas famílias, e também na África do Sul estão sendo perseguidos. Portanto, estes clubes é que são culpados desta situação. Esses clubes dos países ex-libertadores, os atuais opressores, os atuais colonos, é que estão a criar essa desestruturação totalmente que está a acontecer aqui. A mesma coisa estamos no Zimbábue. No Zimbábue, o ZANU-PF perdeu as eleições há muito tempo. A população está com o MDC no Zimbábue. Está aí, as chacinas estão acontecendo no Zimbábue. Agrediram a população, matam a população, os outros estão calados e reconhecem essas eleições. A mesma coisa acontece também na Tanzânia. Na Tanzânia também, o governo, o Partido Revolucionário, perdeu as eleições, mas todos eles se uniram para defender aquilo. Mais de 3.000 pessoas assassinadas na Tanzânia. Com valas comuns, mass graves, tanzanianos em mass graves, tratados como se fossem animais enterrados. E eles todos se defendem, eles todos se protegem. É por isso que há este silêncio cúmplice. Mas é por isso que os sul-africanos devem tomar uma atitude séria nas próximas eleições. O ANC deve ir definitivamente para a oposição.
para parar com essa desgovernação baseada em profunda corrupção e na destruição do seu próprio país. No Zimbábue, o ZANU tem que ir também para a oposição. Em Angola, o MPLA tem que ir para a oposição. Em Moçambique, a Frelimo já devia ter ido há muito tempo para a oposição. Estes é que são os principais culpados e autores da desgraça que está a acontecer na SADC. Portanto, caros amigos, vamos ser solidários. Temos feito muitas campanhas de ajuda durante as cheias. Temos que ser solidários para acolher os nossos irmãos que estão sendo assassinados, perseguidos na África do Sul. E o governo, temos que exigir este governo que se pronuncie e que monte um plano de contingência para albergar, para acolher os irmãos que estão em fuga a partir da África do Sul. Portanto, caros amigos, estes eram os temas de hoje do VM7 Live, nesta edição, em que aproveitamos na primeira parte, convidar a todos vocês para contribuírem para o maior evento político que vai acontecer em Moçambique, na cidade de Nampula, que é a primeira convenção nacional do Partido Anamola, entre os dias 20, 21 e 22 de junho de 2026. Você deve participar. Tem aí as contas bancárias, a conta bancária do BIM, tem aí o código de serviço do M-Pesa, tem o código do comerciante do Imola, onde você, desde já, neste momento, vai enviando as suas contribuições. Envia 2, 3, 4, 5 vezes até onde tu puderes, porque a salvação deste país é urgente. Por isso que o lema que está aí é: o futuro começa agora. Se o futuro de Moçambique começa agora, começa contigo e começa comigo. Vamos nos juntar a esta causa, vamos permitir que a convenção aconteça, ocorra. Precisamos, de fato, de um partido que reflete os anseios do povo, que tem que estar consolidado, tem que estar forte. Estamos a ser atacados, estamos a ser perseguidos. Neste momento contabilizamos 55 membros do Anamola que foram assassinados. Submetemos as denúncias todas para a Procuradoria-Geral da República. Disto nunca falam, nunca dizem absolutamente nada, só inventam histórias de Nini Satara que matou Elvino Dias. Nós submetemos ao Ministério do Interior, nunca disse uma única palavra. Temos irmãos nossos assassinados pelas Forças de Defesa e Segurança. Vamos desistir por isso? Claro que não vamos desistir. Vamos continuar a nossa luta. Há derramamento de sangue dos membros da Anamola, sabemos disso, há prisões, há perseguições constantes. Mas a nossa luta não vai parar por isso. Nós temos que continuar porque temos uma responsabilidade histórica com o povo moçambicano. Temos uma responsabilidade histórica com as próximas gerações. Porque elas vão nos perguntar, quando foi desenhado o assassinato dos nossos sonhos, onde é que os nossos pais estavam? O que é que vocês fizeram? Que atitude é que vocês tomaram quando assassinavam os nossos sonhos? Os nossos netos vão perguntar isso, os nossos bisnetos vão perguntar isso. Portanto, para que a própria história não nos condene, assumamos a responsabilidade histórica de fazer uma grande transformação em Moçambique. Vamos apoiar o Partido Anamola na sua primeira convenção, dias 20, 21 e 22 de junho de 2026, na cidade nortenha de Nampula. Caros amigos, e assim nós chegamos ao fim de mais um VM7 Live, neste dia maravilhoso que anunciamos a nossa convenção nacional. E nada mais, nada menos nos resta senão um forte abraço para quem está aí em casa. Um beijo e tchau!